Vamos ler a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vocês comemoraram antes aí. Todos acharam? Diga amém. Quem tiver sem uma Bíblia, por favor, compre uma, porque andar com Bíblia é bom. Se você não puder comprar, você me fale, porque nós temos Bíblias aí do nosso projeto, viu? Então, se avise que nós te damos uma Bíblia de presente, que embora nós tenhamos essa facilidade aqui, você não pode deixar de andar sem a sua espada, porque de uma hora para outra você pode ser chamado para uma guerra, e você tem que ter a sua espada na mão. Juízes, capítulo 6. Vou pedir aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Os crescidinhos aí. Aqui, Guilherme, Samuca. Hoje vocês não têm aula, então vocês fiquem aí de boa, valeu? Bonitinho, tá? O Espírito Santo vai tomar vocês hoje, vocês vão correr dentro dessa igreja aqui, na unção, tá? Então, os maiorzinhos não vão hoje para a salinha, gente, sabe por quê? Porque nós estamos num projeto ali tremendo de Deus, que Deus abriu as portas assim. Depois do culto eu falo para vocês. Vamos primeiro comer o maná de Deus, depois a gente fala sobre as situações. Capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados, e tendas, e vinhas, como gafanhotos, e tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Somente até aqui. A igreja pode dizer amém? Irmãos, esse texto ele é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, para a batalha em que Deus nos permitiu entrar, porque Deus tem nos feito crescer diante dessa batalha, diante desta grande obra. Esse texto é um texto também muito conhecido. A maioria dos crentes, a maioria das pessoas que um dia já estiveram numa igreja, já ouviram falar sobre esse texto, sobre essa palavra. Palavra esta que fala sobre um homem chamado Gideão, filho de Joás, que foi levantado por Deus para ser o libertador de Israel. Segundo a leitura bíblica, o texto nos diz que Israel estava sofrendo
Estava sofrendo o quê? Estava sofrendo ataques de um povo inimigo, e o nome desse povo era um povo que a Bíblia chama de midianita. Os midianitas eram um povo que vinha de Midian. Então eles atacavam o povo de Deus, e diz a Bíblia que nos ataques que eles davam ao povo de Deus, eles tinham como objetivo o quê? Saquear todo o trabalho do povo, tomar do povo de Deus aquilo que lhes pertencia, o fruto da terra, o fruto do trabalho. Agora, imagine você comigo, você trabalhar o mês inteiro, ou uma semana, 15 dias, e quando você vai colocar as mãos no fruto do seu trabalho, o que acontece? Vem alguém e simplesmente toma de você aquilo que você trabalhou, aquilo que você lutou para conquistar, aquilo que você lutou para ter. Realmente é uma situação muito ruim, é uma situação que vai causar num ser humano comum tristeza, angústia, desespero. E Israel estava exatamente desse jeito, angustiado, desesperado. Estavam em ponto de entrar propriamente dito numa guerra física contra os midianitas, porque eles não suportavam mais. Eles não aguentavam mais trabalhar e ter o fruto do seu trabalho tomado, ter o fruto do seu trabalho roubado. Os midianitas, quando subia, gente, eles vinham como gafanhotos, eles levavam os animais, eles levavam o produto da terra, tudo que tinha de valor em Israel eles levavam, e o povo de Israel tinha que começar do zero. Agora, quando isso aconteceu? Justamente depois da morte de Josué. Diz a Bíblia aqui que o povo de Israel, ele passou por mais de 3 séculos, eu disse 3 séculos, nos quais, segundo a Bíblia, não havia rei em Israel. E porque não havia rei em Israel, o povo, cada um fazia aquilo que queria, não tinha uma direção, não tinha um direcionador, não tinha quem se levantasse para organizar um exército, para organizar um muro de proteção, para organizar um pelotão de combate, para resistir ao inimigo. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então, Juízes capítulo 17, versículo 6, e também no capítulo 21, versículo 25, vocês vão ver esse versículo bíblico dizendo: não havia rei em Israel. E porque não havia rei em Israel, o povo estava perdido, cada um fazia aquilo que queria, cada um fazia aquilo que dava na cabeça, ou seja, não havia como resistir ao inimigo, não havia como resistir os midianitas subiam e tomavam, eles plantavam, eles destruíam, colhiam, levavam, roubavam. E o que aconteceu? Durante esse período de 3 séculos, diz a Bíblia que várias vezes eles eram atacados pelos povos inimigos, mas a Bíblia chama essa fase, esse período de ciclo. Eu quero usar essa colocação, a Bíblia chama essa fase de ciclo, e eu vou explicar para vocês como funcionava esse ciclo. Que ciclo, pastor? O ciclo de não ter rei, dos inimigos atacarem, Israel não ter uma direção, não ter um direcionador, cada um fazia o que queria, e eles se tornavam cada dia mais vulneráveis às mãos do inimigo. Como era esse ciclo? Primeiro, a primeira fase do ciclo, ela era vivida da seguinte maneira: o povo obedecia por algum tempo a Deus. O povo obedecia por algum tempo a Deus. E quando o povo obedecia por esse tempo a Deus, Deus então se levantava em favor do seu povo. Por quê? Porque a obediência traz o favor de Deus. Então, enquanto Israel obedecia a Deus, Deus estava ali, Deus estava presente, Deus estava livrando, Deus estava dando livramentos, Deus estava guardando o seu povo, Deus estava guardando a casa daquela gente. O segundo ciclo de Israel se dava devido ao afastamento de Deus. Primeiro eles obedeciam, depois, com o decorrer do tempo, eles se afastavam de Deus. E todos nós sabemos que a primeira brecha
que o inimigo mais ama na vida do ser humano é quando ele se distancia de Deus, porque quando a gente se distancia de Deus, a gente legaliza a ação do adversário na nossa vida, porque é automático, gente. Se você está perto do bem, automaticamente você está longe do... Se você está perto da verdade, automaticamente você está longe da... É assim, e sempre será assim na vida do povo de Deus. Então, eles se afastavam de Deus, segunda etapa do ciclo, eles se afastavam de Deus, e quando eles se afastavam de Deus, eles abriam a legalidade para a presença do inimigo, então eles se tornavam pessoas vulneráveis. Terceira parte do ciclo, depois deles se afastarem de Deus, Deus passava a enxergá-los como uma casa rebelde, como um povo rebelde. O que é rebeldia? Rebeldia é você desobedecer. Toda desobediência, ela é caracterizada pela rebeldia. Por exemplo, o pai, ele vai falar do filho. O filho, ele era bonzinho, ele obedecia, ele era uma bênção dentro de casa para o pai. De repente o filho, ele começa a fazer tudo que dá na cabeça, se distancia do pai. O pai vai, chama a mãe, chama um amigo, chama o pastor, e qual é a primeira colocação que ele diz? Ele diz assim: o meu filho está o quê? Rebelde. Porque a rebeldia significa que ele está desobediente, ele não cumpre as ordens. Então, esse é o terceiro estágio do ciclo de Israel. Primeiro estágio, obedecia a Deus e Deus os protegia. Segundo estágio, se distanciava de Deus, legalizava a ação do inimigo. Terceiro estágio, pelo distanciamento de Deus, aí então vem a rebeldia. Toda pessoa que se distancia de Deus, ela se torna rebelde, se torna boca dura, se torna incompreensiva, não entende o agir de Deus. Tudo que Deus faz para ele, para ela não está bom, nada está perfeito, em tudo há um defeito. Esse é o terceiro estágio de Israel, a rebeldia. Quarto estágio de Israel, a rebeldia, irmãos, deixa-me fazer uma colocação antes de irmos para o quarto estágio. A rebeldia legalizava então o processo de opressão, ou seja, o filho, quando ele está rebelde, Deus, ele permite que o filho, ele de alguma forma, ele seja oprimido, ele seja atacado. Por quê? Porque a pessoa atacada, oprimida, ela começa a não entender muito bem por que está vivendo aquele tipo de situação, então ela se aproxima de Deus, ela volta para o Senhor. Então, na vida de Israel era da mesma maneira. Esse povo rebelde, esse povo agia debaixo da rebeldia. Deus então permitia que os midianitas subissem e os oprimissem. Quarto estágio do ciclo, o povo, depois de ser oprimido, o que acontecia? O povo se arrependia. Isso é igual ao pecado, gente. O pecado aparentemente ele parece lindo, parece delicioso. Você acaba escorregando e praticando o pecado. O que acontece depois da prática do pecado? A pessoa que é de Deus, a pessoa que tem uma consciência, a pessoa que tem um coração voltado para Deus, a pessoa se arrepende. Quando a pessoa é de Deus, quando a mente não está cauterizada, quando a mente não está bloqueada pelo diabo, porque quando a mente está bloqueada pelo diabo, a pessoa vai pecando e vai se enfiando cada dia mais o pé na lama, o pé na jaca, como diz o povo, e não percebe nada. Errado está o Brasil, o mundo está errado, mas ele está certo. É assim. Mas quando a pessoa tem consciência, a pessoa erra e se arrepende. Porque o arrependimento é o quarto estágio. Então, quando Israel se arrependia e pedia pela libertação, aí então entrava-se em prática o quinto estágio. Qual é o quinto estágio? Deus então enviava um juiz, para que esse juiz pudesse livrá-los das mãos dos inimigos. Você está entendendo? Diga amém. O quinto estágio então era o estágio da misericórdia. Houve o arrependimento, então Deus ouviu o clamor, e agora Deus levantou um juiz, e esse juiz agora vai livrar
Israel das mãos do inimigo. Sexto estágio do ciclo: o povo agora resgatado, eles começavam a servir ao Senhor. Eles começavam a servir a Deus. Eles começavam a servir ao Senhor com a sua vida, com seus bens, com a sua família. Eles começavam a adorar a Deus. E durante toda aquela geração, aquele povo servia ao Senhor, até que uma nova geração fosse levantada. Aí uma geração que não conheceu o Deus de Israel, aí essa geração novamente iniciava o ciclo da desobediência, da rebeldia, do distanciamento, da opressão, e assim acontecia. Foi, gente, nesse ciclo que Deus levantou Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele foi o quinto juiz, o quinto libertador de Israel. Se você ler o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, você vai perceber essa história. Gideão é levantado como o quinto juiz. E da vida desse Gideão, nós podemos aprender lições fantásticas para a nossa vida. Por quê? Porque, primeiro, Gideão não era um homem capaz. Diga comigo assim: Gideão não era um homem capaz. Ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente pensa que Deus, para poder usar alguém, Deus para poder levantar alguém, Deus para poder levantar um exército, para levantar alguém valente, Deus precisa de pessoas capazes, de pessoas capacitadas, de pessoas extraordinárias. Gente, coloca uma coisa no coração de vocês: Deus é que é extraordinário, Ele é que é capaz, Ele é que é poderoso. Ele pega o fraco e faz forte, Ele pega o caído e coloca de pé, Ele pega o incapaz e faz do incapaz capaz. Deus é que é o cara, Ele é que é poderoso, Ele é que é Senhor. Ele não precisa, Ele até usa as pessoas capazes que se entregam nas suas mãos, mas não necessariamente Ele precisa de uma pessoa capaz. Muitas vezes Ele vai usar pessoas que na sua mente, no seu entendimento, eles são um zero à esquerda, nunca servirão para nada, mas quando essa pessoa se entrega nas mãos de Deus, Deus levanta essa pessoa para a glória do nome dEle, amém? Esse é o segredo de Gideão. Gideão, ele não era um homem capaz. Ele estava vivendo nesse tempo. Os midianitas oprimiam os israelitas. 7 anos eles estavam vivendo essa desgraça. Todos os anos os midianitas subiam e tomavam tudo. Para sobreviver, os israelitas tinham que esconder os alimentos do inimigo. Eles tinham que viver em covas, escondidos. E a Bíblia diz que Gideão estava preparando comida, para quê? Para esconder do inimigo. Ele estava, diz a Bíblia, nós lemos o texto, ele estava no lagar malhando trigo, e aquela expectativa, malhando trigo e de olho no inimigo. Para quê? Porque ele sabia que a qualquer momento o inimigo ia chegar. Ele sabia que a qualquer momento o inimigo ia tentar tomar aquilo que era dele. Então ele vivia esse drama, essa expectativa terrível de trabalhar e não ver o fruto do seu. Deixa-me fazer uma pausa aqui. Quantas pessoas que vivem assim hoje em dia? Quantas pessoas que se encontram exatamente nessa condição? Trabalham, mas constantemente estão aterrorizados pelo fantasma que quer roubar o fruto das suas mãos. E muitas vezes você se sente como Gideão, incapaz, porque o teu inimigo é maior, porque o inimigo que tem se levantado, ele se mostra como mais poderoso do que você. Mas você vai ver nessa história, nessa noite, que Deus, ele pode fazer com você exatamente como ele fez com Gideão e com Israel, se você aprender nessa noite a confiar nele, aprender as lições de Deus. Ou você quer viver a vida inteira se escondendo, ou você quer viver a vida inteira tendo que trabalhar amedrontado no lagar. É por isso que acontece essa cena inusitada aqui que nós vamos ver a seguir. Qual é a cena, pastor? Está lá o Gideão malhando trigo no lagar, está lá, preocupado. Daqui a pouco diz a Bíblia que chega um anjo atrás dele. No versículo de número 12 do capítulo 6, o anjo chega e diz atrás de Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Meu irmão, eu imagino que Gideão deu um pulo.
Imagina o susto de Gideão. Pense como um ser humano natural. Você está esperando a qualquer momento o inimigo atacar e tomar tudo que é teu. Então você precisa trabalhar rápido, você precisa ser ágil, você precisa cavar cavernas, você precisa esconder o fruto do seu trabalho para o inimigo não tomar. E quando você está terminando o dia, de repente você escuta uma voz: Gideão. Ele deve ter pensado: miserável dos midianitas, chegaram antes de eu terminar o serviço. Mas não eram os midianitas, era o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega e chama ele de homem valente, mas ele está tão atordoado pela situação de ser roubado toda hora, que ele não escuta nem o que o anjo fala. O anjo fala: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, a resposta que ele dá para o anjo declara para mim que ele sequer escutou o que o anjo falou. Ele não escutou o anjo chamar ele de homem valente, ele não escutou. Tem gente, irmão, que na hora da batalha, da prova, da luta, ele não escuta o que Deus pensa a respeito dele, ele não presta atenção no que Deus fala a respeito dele. A pessoa perde de vista quem ela é e o que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Por quê? Porque a aflição é tão grande, a batalha é tão grande, o medo, o terror do inimigo é tão grande, que a pessoa perde de vista até mesmo a visitação de Deus. A pessoa não discerne mais se é Deus ou se é o inimigo, se é midianita ou se é o anjo do Senhor. Quando o anjo fala com ele, homem valente, ele vira para o anjo e dá uma resposta que declara para mim, essa resposta dele, que ele sequer prestou atenção no que o anjo falou com ele. Ele começa, diz a Bíblia aqui, a discutir com o anjo. Ele começa a declarar para o anjo que a família dele era pequena, que ele começa a dizer para o anjo que ele é incapaz, que a tribo dele é a menor em Israel. Ele começa a conversar com o anjo, dizendo para o anjo dos problemas que ele tinha. E ele não entendeu, diz a Bíblia, que ele não entendeu como Deus, estando com Israel, Deus permitia a Israel sofrer. Porque ele fala para o anjo: se o Senhor realmente é conosco, o que é feito das maravilhas do Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por que nós temos sido afligidos? Por que os midianitas vêm toda hora? E esse é o problema de muita gente. Esse é o problema, aliás, da maioria dos seres humanos. Porque eles não entendem o ciclo da vida. Eles não percebem quando se distanciam de Deus. Eles não percebem quando se afastam da glória e da presença de Deus. Eles não percebem quando o Espírito Santo se vai da vida deles. Passam a viver como crentes racionais, pessoas racionais, e já não percebem mais o mover do Espírito, já não percebem mais o soprar da glória de Deus, já não conseguem mais discernir a presença do anjo, já não conseguem mais discernir a unção de Deus nas suas vidas, não conseguem mais discernir a importância da presença de Deus estar conosco nas nossas guerras e batalhas. E aí, quando você não percebe isso, meu irmão, você faz perguntas como Gideão fez. Ele diz assim: o que é feito então das maravilhas do Senhor? Se Deus realmente está conosco, por que é que nós estamos enfrentando esse problema? E porque ele duvida da presença de Deus, Deus então o entrega a sua própria força. Versículo de número 14, diz a Bíblia aqui que ele duvida da presença de Deus, então Deus o entrega a sua própria força. E quando Deus o entrega na sua força, então ele percebe que sozinho, então ele vai se tornar mais vulnerável ainda. Aí ele diz: não, Senhor, isso não. Ele reconhece a sua incapacidade. Então, gente, no ciclo da vida, Deus está querendo dizer para você que às vezes Ele te coloca na roda gigante da vida. O que é a roda gigante da vida? A roda gigante da vida é o tempo que você tem de adoração na presença de Deus. Você está forte, você está com Deus, você está na presença do Senhor, você ora e Deus te ouve, você põe a mão e Deus cura, você ora no Espírito e o Senhor te atende, você ora pelos seus filhos e eles são curados, você ora por portas abertas e elas se
se abrem, mas de repente você não percebe, você se afasta de Deus. O distanciamento de Deus faz com que venha a desobediência, e a desobediência ela traz abertura, legalidade para o inimigo atacar, e quando o inimigo ataca, aí então nós percebemos que nós precisamos voltar para junto de Deus novamente. Aí vem o arrependimento, e no arrependimento você ora, e Deus então ele vai levantar uma situação para te aproximar novamente dele e fazer com que você volte a ser aquela pessoa grande que um dia você foi. Esse é o ciclo de Deus na vida do homem. Quem já ouviu aqui as pessoas dizerem assim, o seguinte ditado: a vida é uma roda gigante, uma hora ela sobe, outra hora ela desce. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Então, se você não ouviu, guarde essa expressão nessa noite. A vida é uma roda gigante. E qual é a importância da roda gigante? A importância da roda gigante, irmão, não é se você está em cima ou se você está embaixo. A importância da roda gigante é você estar dentro dela. Porque uma hora ela sobe, outra hora ela desce, ela pode subir, ela pode descer, mas se você estiver dentro dela, você vai perceber o milagre de Deus, você vai perceber a maravilha de Deus, você vai perceber a grandeza do seu Deus, assim como Gideão, ele vai perceber o milagre do seu Deus, ele vai perceber que Deus podia fazer dele um homem valente, um homem valoroso. Porque a roda gigante, ela quando está embaixo, quando está embaixo na roda gigante, você olha para cima, você vê um monte de gente acima de você, mas quando o botãozinho é acionado de novo, aqueles que estão em cima descem, e aquele que está embaixo sobe. Quando você está na roda gigante de Deus, meu querido, você pode ver se cumprir na sua vida aquilo que o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A roda gigante ela vai virar, ela vai rodar, quem está embaixo vai subir, quem está em aflição vai sair, quem está sendo roubado vai parar de ser roubado, quem está sendo atacado no nome de Jesus vai parar de ser atacado. Mas o que é preciso? É preciso eu permanecer na roda gigante de Deus. Gideão, ele entendeu isso, mesmo explicando para o anjo que a sua família era pequena, que a sua tribo era pequena, o Senhor o chama de homem valente. E agora Deus vai pegar um homem insignificante, um homem pequeno, um homem qualquer, de uma tribo qualquer, para levantá-lo como juiz e como libertador de Israel. Sabe por quê? Porque a verdadeira força do servo de Deus não vem de nós mesmos. A verdadeira força do servo de Deus não vem de nós mesmos. Você pode tocar na pessoa que está do seu lado e dizer assim: a sua força não vem de você, ela vem de Deus. Irmãos, guardem isso no seu coração. Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas sozinho. Ninguém é capaz o suficiente para vencer as suas guerras sozinho. Por isso que nós precisamos de Deus, especialmente quando nós falamos de batalha espiritual, de luta espiritual. É por isso que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse: eu posso todas as coisas, ou eu tudo posso, naquele que me fortalece. Ele não disse assim: eu posso porque eu sou Paulo, eu posso porque eu fui criado nos pés de Gamaliel, eu posso porque eu conheço a palavra, eu posso porque eu sou forte, eu posso porque eu sou inteligente. Ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem são os homens fortes de hoje em dia? Quem são as mulheres fortes de hoje em dia? São aquelas pessoas que confiam em Deus, são aquelas pessoas que confiam os seus caminhos ao Senhor, são aquelas pessoas que entendem que sem Deus elas não são nada. E o Senhor, o que ele disse para Gideão? Ele disse: eu estou contigo.
Nas conversas com Gideão, Deus agora, gente, para nós fazermos aqui um resumo disso, Deus ele vai afirmar a sua presença com Gideão. Deus ele vai repetir por várias vezes: Gideão, eu sou com você. Deus estava dizendo assim: Gideão, eu sei que a sua tribo é pequena, eu sei que a sua casa é a menor, eu sei que a sua família é a mais insignificante, mas a partir de hoje vocês se tornam as pessoas mais importantes dessa nação, porque eu sou contigo, eu é que vou te levantar. Ei, presta atenção que Deus está falando com você nessa noite. Deus ele sabe dos seus problemas, ele sabe quem você é, ele sabe das suas deficiências, ele sabe das suas debilidades, ele sabe dos seus pecados, ele sabe da sua incapacidade, ele conhece a sua casa, ele sabe as contas que você tem, ele sabe as lutas que você tem, ele conhece os sonhos que você tem, ele conhece até mesmo os sonhos impossíveis de serem conquistados. Mas uma coisa você precisa entender e aceitar nessa noite: se Deus for com você nessa batalha, a partir de hoje você deixa de ser o menor para ser o maior, você deixa de ser insignificante para ser uma pessoa representativa, você deixa de ser a menor família para ser a família que vai produzir bênção na vida dos seus e na vida daqueles que estão ao seu redor, porque Deus fez isso na vida de Gideão. Talvez você está como Gideão. Estamos numa guerra, Deus nos permitiu entrar nessa guerra para Ele abençoar muitos, para Ele glorificar o nome dEle na vida de muitos, para Ele promover muitas pessoas. E tem gente pensando assim: eu sou insignificante, eu sou pequenininho, como eu queria ser uma bênção na vida da igreja, como eu queria poder ajudar, como eu queria poder ser um canal de Deus. Ei, Deus está te dizendo nessa noite: você é uma bênção, você é um canal, você pode muito, entenda isso. Você não é insignificante, você não é menor do que ninguém, pelo contrário, você é uma pessoa que eu escolhi a dedo e coloquei aqui neste lugar para te usar para a glória do meu nome. Você está sendo estabelecido com Deus, por Deus, como uma liderança forte, como cabeça, como alguém com quem Deus pode contar. Deus ele vai falar com ele, Deus ele vai falar com Gideão por várias vezes. A primeira vez que o Senhor vai falar com ele, o Senhor afirma para ele em palavras. Versículo 16, o Senhor diz para ele: eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Perceba só isso. Todo Israel era afligido pelos midianitas. Deus vai e fala para ele assim: você vai ferir os inimigos como se eles fossem um só homem. Segunda vez que o Senhor fala com ele, o Senhor fala com ele através dos seus sinais. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, certa vez, fez subir fogo da penha no altar, e o Senhor consumiu o sacrifício que estava em cima da penha. Diz a Bíblia que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele fez sair fogo e ele consumiu o sacrifício, o holocausto. Gideão estava tendo experiências com Deus, mas experiências que vieram como fruto de quê? Como fruto da aflição, como fruto da agonia, como fruto da angústia. Por isso que a Bíblia diz, gente: invoca-me no dia da angústia. A dor faz você ficar mais sensível a Deus. A enfermidade faz você buscar mais a Deus. Às vezes a dureza, a falta do recurso, a falta das grandezas econômicas no bolso de muita gente faz a pessoa orar mais, ir mais para perto de Deus. Gideão não foi diferente. Gideão, ele viu que a única saída que existia para Israel era ele buscar a Deus, acreditar em Deus, e Deus começa a dar sinais para ele. Agora Deus faz sair fogo e consumir o altar. Na sua segunda missão, diz a Bíblia que Gideão recebeu mais 3 sinais do Senhor. Primeiro sinal que ele recebeu: Deus deixou um orvalho molhar uma porção seca de lã que estava lá fora na grama. No dia seguinte, Deus fez o processo inverso. Ele saiu lá fora e falou: Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou colocar essa lã aqui, vai molhar toda a grama que está em volta, mas a lã vai ficar seca.
e Deus assim fez. Ele acordou no outro dia, a lã estava seca e em volta tudo molhado. Ele falou: não, Senhor, ainda não está bom não, eu quero mais sinais. E o Senhor disse: qual é o sinal que você quer, ô Gideão? Ele diz assim: agora eu quero o processo inverso, eu quero que o Senhor molhe a lã, somente a lã, e toda a grama em volta ela permaneça seca. Quando foi no outro dia, ele foi lá verificar e a lã estava completamente encharcada, que ele espremeu, que saía água dela, mas em volta na grama estava completamente seco. A maneira que Deus resolveu falar com ele, irmãos, Deus ainda fala, Deus ainda fala, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda fala com você, aliás, Ele está falando nessa noite, Ele está dizendo para você: eu sou um Deus de sinais, eu sou um Deus de milagre, eu sou um Deus que me revelo a você, para te tirar da sua insignificância e fazer de você um verdadeiro vencedor. Na véspera da batalha, por exemplo, diz a Bíblia aqui, em Juízes capítulo 7, versículo 9 ao 15, na véspera da batalha, por exemplo, Deus permitiu que Gideão ouvisse uma conversa entre dois soldados midianitas. Olha o que é que Deus faz. Gideão ainda estava amedrontado. Existem situações, gente, que te colocam em posição de medo. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de enfrentar o gigante. E o que é que Deus vai fazer? Deus, Ele vai falar contigo. Deus, Ele vai te dar sinais. Deus, Ele vai te lembrar de outras oportunidades que Ele foi com você, que Ele te tirou do charco de lodo. Deus, Ele vai te lembrar aonde você estava antes de você caminhar com Ele. Deus, Ele vai te lembrar os milagres que Ele já fez na sua vida. Gente, o que tem de gente aqui dentro, ó, que já foi curado de câncer, o que tem de gente aqui dentro, irmão, que já foi tirado do lamaçal terrível do pecado. O que tem de gente aqui dentro, pessoal, que chegou aqui com a família, com a sua casa completamente destruída, gente que chegou aqui para escapar da morte, que teve faca colocada no pescoço para ser morto, que teve uma arma apontada na cara para matar, e Deus não permitiu, Deus poupou, e a pessoa está aí, as pessoas estão aí, sabe por quê? Para glorificar o nome de Deus, e Deus faz você lembrar de onde Ele te tirou, como você estava prestes a não ter mais vida, mas Deus, pelo seu amor, Ele te poupou. Você acha que Ele fez isso à toa? Não, Deus está levantando um Gideão, Deus está levantando um gigante, Deus está levantando um vencedor, Deus está levantando uma pessoa forte em Deus, para demolir as fortalezas do diabo. Gideão ainda tinha dúvidas. O que é que Deus fez? Deus permitiu Gideão escutar a conversa de dois soldados midianitas. Capítulo 7, do versículo 9 ao 15, diz a Bíblia que o Gideão escutou os soldados midianitas falando sobre a vitória de Israel. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo para Gideão: você ainda está preocupado? O inimigo já está entregue na nossa mão, eles mesmos já estão conscientes de que vão perder essa batalha. O terceiro sinal que Deus deu para Gideão, diz a Bíblia que Deus afirmou para ele a sua presença através das promessas. Deus prometeu livramento ao povo de Israel pelas mãos de Gideão, capítulo 6, versículo 16, capítulo 7, versículo 7 ao 22, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 12, são as demonstrações de Deus que foram convincentes e que fizeram Gideão ser convertido, fizeram Gideão ser convertido. Irmão, não leve a mal o que eu vou fazer nesse momento, mas é apenas para mexer com você. Educadamente, toque nessa pessoa que está do seu lado e pergunte para ele, com muito amor, com muita educação, pergunte assim: você já está convertido? Porque se você já estiver convertido, meu irmão,
O Senhor manda te dizer que é tempo de você colocar a mão na espada, é tempo de você colocar a mão no arado, é tempo de você colocar a mão na batalha, é tempo de você não recuar, é tempo de você mostrar que de verdade você está convertido, que de verdade você confia no Senhor, que de verdade você crê que Ele é poderoso para fazer milagres na sua vida, e que ainda que você seja o menor, ainda que a sua família seja a menor, não importa, Deus vai fazer milagres na sua vida, porque Ele é o seu campeão, é Ele, a vitória vem dEle. Então, diz a Bíblia Sagrada que Gideão começa a sua missão. Diga comigo assim: Gideão começa a sua missão. Agora, é o último item dessa ministração e eu já vou encerrar. Gideão começa a sua missão. Agora, por incrível que pareça, sabe aonde que a sua missão começou? Sabe aonde que a sua missão começou? Diga comigo assim: na casa dele. Exatamente. Sabe por quê, irmão? Porque a maioria das vezes nós não somos derrotados na rua, nós já saímos derrotados. Nós não somos derrotados por pessoas e pelos problemas, nós já saímos de dentro da nossa casa derrotado. Porque o primeiro campo de batalha a ser vencido é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. A primeira vitória que Deus Ele quer que você alcance é a vitória dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Tem gente perdendo para o inimigo dentro de casa, tem gente perdendo para o inimigo dentro da sua própria família. Veja o que o Senhor Deus vai fazer com Gideão. Uma vez que Deus chamou Gideão, Gideão prestou atenção no chamamento de Deus. O Senhor deu a ele a primeira missão. E qual foi a primeira missão? Veja o que Deus vai falar com ele, capítulo 6, versículo 25 e 26. Deus vai mandar Gideão destruir os ídolos do próprio pai e fazer um altar para Deus no mesmo lugar. Veja que desafio. O que, pastor? Irmão, a missão mais desafiadora que nós temos, gente, não é vencer o Satanás. Preste atenção nisso, porque isso aqui é importante para a sua vida. Muitas vezes você tem achado que o seu algoz é o diabo, e não é. Você precisa ser um campeão dentro de casa, você precisa ser um campeão na sua família, você precisa ser cabeça dentro do seu lar, você precisa ser coluna dentro da sua casa. Minha irmã, você precisa ser uma edificadora dentro do seu lar, você precisa ser uma mulher de Deus dentro da sua casa. Marido, homem de Deus, você precisa ser um cabeça, você precisa ser um representante de Deus dentro da sua casa. Você precisa parar de dar mau testemunho e viver verdadeiramente o evangelho de Deus dentro da sua casa, ao ponto dos seus filhos terem prazer em conhecer o seu Deus, em servir ao seu Deus. A sua guerra está dentro da sua casa, a sua batalha está dentro do seu lar. Quando você for um campeão dentro da sua casa e você cumprir a palavra, o evangelho de Deus dentro da sua casa, lá na rua vai ser muito fácil, lá na rua vai ser uma moleza. Sabe por quê? Porque de verdade quem te conhece são aqueles que estão ao seu redor. Lá na rua muita gente pode falar muita coisa de você, lá na rua muita gente pode ter muitas opiniões a teu respeito, mas são pessoas que nem te conhecem. Mas dentro de casa não, dentro de casa estão aqueles que vê o seu deitar e o seu levantar, vê se você realmente é uma mulher de oração, vê se você de verdade é um homem de oração, vê quantas vezes você pega na Bíblia durante a semana, vê quantas vezes você jejua durante a semana, vê quantas vezes você dobra o seu joelho na presença de Deus. Ei, igreja, Deus está dizendo para nós nessa noite: a primeira batalha não é a batalha que você pensa, a primeira batalha é aquela que precisa ser vencido dentro da sua própria casa. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Gideão, sim, Senhor, o que tu queres de mim? Você quer ser um campeão de Israel? Sim, Senhor. Você quer ser um juiz? Eu quero, Senhor. Você quer sair do nada para o tudo? Você quer sair da insignificância para as grandezas? Quero, Senhor. Então, cumpre a sua primeira missão. Pode dizer, Deus, qual é a primeira missão? Você vai na sua casa e você vai destruir os altares dos deuses pagãos que estão dentro da sua própria casa, feito pelo seu próprio pai. E tem mais:
no lugar daqueles altares, você vai construir um altar ao meu nome. Tem que ter peito, né, gente, para isso. Tem que ter testemunho para isso. Tem que ser de Deus de verdade. Sabe por quê, irmão? Porque senão o pau come, senão o pau quebra. É ou não é, irmão Dival? Fala aí. É ou não é, Dri? Hein, Juninho? Hein, Larissa? Não é verdade? Se a gente toma uma atitude dessa, irmão, e você não é de Deus, o pau come. Sabe por quê? Porque o diabo vem furioso. Quem tu pensa que tu é? Tu dá mau testemunho toda hora, tu fala palavrão, tu é assim, tu é assado. Agora tu quer pagar de santinha, tu quer pagar de santinho, tu quer vir mexer nos meus negócios aqui. Deixa meus negócios aqui, não toca não, que se tocar o couro vai comer. Mas quando tu é de Deus, não, tu vai lá, mete a mão no nome de Jesus, e acontece com você o que aconteceu com Gideão. A Bíblia diz que o próprio pai se levantou na defesa de Gideão. Quando o povo descobriu que Gideão tinha quebrado os altares dos deuses pagãos e havia levantado um altar ao Deus de Israel, diz a Bíblia que o povo disse para o pai de Gideão, para Joás: traga o seu filho para fora, porque nós vamos matar ele. O pai dele disse: epa, calma aí, no meu filho ninguém toca. A nossa guerra começa em casa, gente. Quando você é um campeão dentro da sua casa, na rua, meu irmão, você só tem que marchar, você só tem que ter postura, porque Deus, Ele te leva nas nuvens, Deus, Ele te leva nas asas dos anjos, Deus, Ele te leva como um campeão. Você simplesmente toma posse. Por quê? Porque na tua casa é uma bênção, no teu lar a vitória já está estabelecida, Deus está entronizado ali, não tem altar do diabo, não tem altar pagão. O Senhor da tua casa é o Deus dos exércitos. Você o reverencia, você o honra, você o adora, você o exalta, você o serve, você o ama, você anda com Ele, Ele anda com você, Ele está dentro da tua casa, Ele está na tua vida. E quando alguém tentar te tocar, Deus vai levantar alguém para te proteger. Porque quando tentaram matar Gideão, o próprio pai, o dono do altar, se levantou e disse: peraí, no meu filho ninguém toca. Como não? Ele falou assim: se esse Deus que foi destruído, Ele é Deus de verdade, Ele que se defenda. Eles não entenderam nada, Jesus. Um Deus que não pode defender a si mesmo, como é que vai defender um povo e uma nação? Joás estava dizendo assim: se o Deus que foi destruído, Ele não foi capaz de se defender de 10 homens, porque a Bíblia diz que Gideão pegou 10 homens e foi lá, quebrou tudo o altar pagão, destruiu tudo, levantou um altar ao Senhor e declarou: a partir de hoje aqui se invoca o nome do Senhor, aqui nesse lugar, aqui nessa casa, nesse quarto, aqui nessa mesa, nessa casa, aqui se invoca o nome do Senhor. Eu não aceito, e se Deus é por mim, eu quero ver quem será contra mim, porque a Bíblia diz, Isaías disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo, meu irmão. Deus é o Senhor da sua casa. Entronize o Senhor na sua casa. Comece a vencer as suas guerras pessoais, as suas guerras íntimas. Quando você se tornar um guerreiro dentro da sua própria casa e um campeão, você já vai sair para a rua com a peleja vencida, com a batalha vencida. O inimigo não vai ter coragem de se levantar contra você. Gideão fez isso. Ele levou 10 homens consigo e ele cumpriu o mandamento do Senhor. Os vizinhos ficaram irados, tentaram prendê-lo, mas o pai dele, Joás, disse: não, o testemunho de Gideão foi mais forte. Agora Joás é o segundo convertido dessa história. O primeiro convertido é Gideão. Agora Joás, o pai, é o segundo convertido dessa história. E o segundo convertido, ele foi convertido por causa do testemunho do filho.
Não adianta, gente. Não adianta você querer sair de casa, não adianta você querer ir para a rua, se você não entender que a primeira guerra que você precisa vencer, a sua missão número 1, ela começa dentro da sua casa. A nossa missão, como a de Gideão, ela começa em casa. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, Deus, Ele destaca isso, as responsabilidades e as habilidades em relação a lidar com família. Ela fala em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 ao 3, sobre a obediência dos filhos aos pais e a maneira de honrar. A Bíblia fala ainda em Efésios 5, 25, a maneira como as esposas e os maridos devem amar um ao outro. A Bíblia fala ainda em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, como os pais devem instruir os filhos, criando-os na disciplina do Senhor e na admoestação ao Senhor. O que é isso? Deus está interessado que você seja um campeão dentro da sua própria casa. De nada nos adianta, gente. Do que adianta a gente chegar aqui na igreja e ser um campeão, ser de Deus aqui, ser cheio do Espírito Santo, mas lá dentro da sua casa, a pessoa olhar para você e dizer assim: meu filho, eu sei quem tu é. Quantas vezes, irmãos, eu já fui visitar pessoas nessa minha trajetória ministerial, e eu ouvi de pessoas dizer assim: pastor, ele falou que vai falar para o senhor quem eu sou. Pastor, ele disse que vai falar para o senhor o que eu faço. E aí a gente pega e joga a culpa no diabo. O diabo é mentiroso. O Espírito Santo está dizendo para você: a sua missão começa na sua casa. Para ser um Gideão na guerra, lá fora, na batalha, você tem que ser um Gideão dentro de casa. Para ser um Gideão na igreja, você tem que ser um Gideão no seu lar. Se você traz a sua casa, o seu lar sobre submissão, se você é senhor, se você é senhora, se você é uma mulher sábia, se você é um marido de oração, um homem de Deus, você não terá problemas, você terá bênção de Deus quando você sair para fora, quando você for para a guerra. Porque você acha que Deus começou com Gideão, tratando Gideão dentro da sua própria casa? Deus deu vitória para Gideão, deu. A batalha foi simples? Não foi simples não. A guerra acabou daquele jeito que todos vocês conhecem. Gideão sai para a batalha. Depois que ele se tornou senhor dentro de casa, reconhecido, evangelizou a sua própria família, venceu a sua batalha dentro de casa, o que o Senhor fez? O Senhor disse agora para ele: agora você está pronto para ir à batalha. Pega o exército e desce contra os midianitas. E ele juntou 32.000 homens e saiu. Eram 32.000 de israelitas e 135.000 de midianitas. A batalha estava estabelecida em 4-1. Cada 4 soldados midianitas teria que matar, cada um soldado midianita teria que matar 4 israelitas. Tamanha desproporção que existia. Mas sabe o que Deus disse? Deus disse: não é assim que o meu nome será glorificado. O meu nome só é glorificado na aflição, na batalha, na guerra, no aperto. Então, vamos fazer um processo eliminatório aí. E diz a Bíblia Sagrada que Deus não deixou o Gideão entrar na batalha com esse número de soldados. Deus estabeleceu 2 etapas de eliminação. E na primeira eliminatória, diz a Bíblia aqui, que o Senhor eliminou 22.000 soldados de Israel. Quando o Senhor eliminou 22.000 soldados de Israel, diz a Bíblia que o processo mudou. Agora eram 13,5 midianitas para 1 israelita. Mas Gideão não está com medo. Gideão não está acovardado. Gideão não está amedrontado. Por quê? Porque ele fez a lição de casa, ele fez o dever de casa. Mas o Senhor ainda achava muito, e o Senhor foi e eliminou mais. Diz a Bíblia aqui que o Senhor eliminou mais 9.700 homens de Israel, deixando o exército de Gideão apenas com 300 soldados.
Agora então a guerra ficou totalmente desproporcional. Por quê? Porque eram 450 midianitas para cada um israelita. Irmão, você consegue imaginar essa conta? Você consegue parar e imaginar essa guerra? 450 inimigos para cada um soldado israelita. Mas a diferença é que aqueles 300 eram valentes. A diferença é que aqueles 300 eram homens fiéis, leais e aprovados por Deus. A diferença é que no meio daqueles 300 não tinha qualquer pessoa. Ali no meio daqueles 300 estavam verdadeiramente aqueles cujos quais haviam se deixado tratar por Deus, haviam se deixado ser limados, limpos, preparados, lapidados pelo Senhor. Eram homens que se deixaram ser fortalecidos pelo Espírito de Deus. E quem eram os que tinham voltado? Segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor diz que quem voltou foram os medrosos e os covardes. Porque no processo de eliminação, a Bíblia diz que o Senhor mandou Gideão dar um grito, e Gideão disse assim: os medrosos voltem agora, e foi 22 mil embora. No outro grito, Gideão disse assim: os covardes voltem agora, e foi mais 9.700. É por isso, irmão, que tem gente que quando vence, meu irmão, a sua vitória, ela marca a sua história, ela glorifica o nome de Deus, ela faz gente ficar de boca aberta. É por isso que tem gente, irmão, que quando sai do vale, que quando sai da cova, que quando sai da fornalha de fogo, ela converte pessoas são tocadas pelo Senhor, porque o seu testemunho, a sua vida, ela comprova aquilo que verdadeiramente eles dizem. O seu caminhar com Deus, ele prova aquilo que a pessoa fala. E aqui, no meio desses 300 estão verdadeiramente aqueles cujos quais Deus confiava neles. Deus, na sua perfeita sabedoria, ele tinha um propósito bem definido para Israel. Na sua luta, na sua força militar, Deus, ele tinha um propósito definido. É por isso que o capítulo 7 de Juízes, o versículo de número 2, você vai encontrar lá a seguinte expressão: a minha própria mão me livrou. Por quê? Porque ele teve o privilégio de falar: eu entrei na batalha e Deus foi comigo. Ser um Gideão, gente, é você se deixar usar por Deus, mesmo em tempo desfavorável. Ser um Gideão, gente, é você se deixar ser moldado por Deus, mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando todo mundo diz assim: olha, vai jogar vou falar um time bom, né? Vai jogar o Santos contra a seleção de Ribeirão. Aí todo mundo fala: meu Deus do céu, a seleção de Ribeirão, tadinho dos meninos, é todo mundo gordinho, ninguém treina, ninguém se prepara, o time vai dar uma goleada. Mas aí o Senhor Deus, ele é só um exemplo. Aí o Senhor Deus, ele entra na causa e fala assim: ó, eu vou ser com vocês, porque eu resolvi glorificar o meu nome na cidade de Ribeirão Pires. Então, até o mais despreparado daquele vai correr, até o mais ruim, ele vai ter o seu dia de glória, porque todo pereba tem o seu dia de glória. Ele fica parado lá na frente, de repente a bola bate nele e entra, é 1-0, é campeão. Irmão, quando Deus está na causa é assim. Quando Deus está na causa, Ele faz com que 300 pessoas, eles possam sobrepujar 150 mil inimigos, 200 mil inimigos, 300 mil inimigos, 135 mil inimigos, não importa. Agora, o que é que Deus precisa para Deus nos levantar como Gideões? Deus só precisa da sua disposição. Deus só precisa da sua disposição. Deus só precisa que você diga assim: eis-me aqui, Senhor,
Eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu quero estar disponível em suas mãos. Deus nesse momento, gente, Ele não está passando procurando aqui, deixa eu ver aqui quem tem 4, 5 faculdades, deixa eu ver aqui aonde estão os mais capazes, e eu não estou desmerecendo ninguém, me entenda por favor, e isso aqui também não é apologia ao estudo não senhores, se tem alguém nessa igreja que incentiva, se tem alguém nessa igreja que prega esse desenvolvimento, essa busca pelo crescimento, pelo sucesso, essa pessoa sou eu, mas o que eu estou pregando para você nessa noite é o seguinte, que na mão de Deus, Ele não precisa dos artifícios humanos, Ele não precisa dos artifícios carnais, Ele capacita aquele cujo qual se entrega na mão dEle. Essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Deus está levantando o seu exército, nós só precisamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer o que for preciso, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer, Senhor, se for para gritar eu vou gritar, se for para cantar eu vou cantar, se for, Senhor, para aplaudir eu vou aplaudir, se for para correr eu vou correr, eu não sei aonde o Senhor vai me usar, eu não sei de que maneira o Senhor vai me usar, mas eu quero, Senhor, fazer parte da boa obra, eu quero ser um campeão, Senhor, e eu quero começar nessa noite, dentro da minha casa, Senhor, no meu lar, também na tua casa e nas ruas dessa cidade, eu quero ser o reflexo da glória de Deus, eu quero ser um Gideão, não importa de que família você vem, não importa a casa que você mora, não importa qual o teu nível cultural, não importa, meu querido, o que importa é se você se disponibiliza para Deus. Deus, Ele vai enviar a você os seus anjos, você vai ser surpreendido, você vai ser acordado, Deus dizendo para você: ei filho, já é o horário, levanta, vem clamar, vem para junto de mim, vem falar comigo. Deus, Ele vai quebrar todo o elo de separação, Deus vai quebrar todo o elo de distanciamento, de rebeldia. Deus, Ele vai te encher do seu Espírito Santo. Irmão, tempo de guerra é tempo de Deus aproximar Israel da sua presença. O ciclo é esse, e nós somos a geração que podemos implantar na vida dos nossos filhos a presença de Deus. Eu não quero que os meus filhos cresçam e olhem para mim e digam assim: pai, você quer que eu seja uma pessoa de Deus, mas você não é de Deus. Pai, você quer que eu ore, mas você não ora. Pai, você quer que eu sirva a Deus, mas você não serve. Pai, você quer que eu confie em Deus, mas você não confia. Pai, você quer que eu acredite no milagre de Deus, mas você não acredita. Gente, não queira isso para a sua vida. Que a sua casa olhe para você e diga assim: esse é um exemplo de fé. Ela é um exemplo de fé, ele é um Gideão, ela é uma gibeonita, ele é um guerreiro de Deus, ela é uma guerreira de Deus. As coisas vão dar certo para você, dá para os outros, por que não vai dar para você? Acontece milagre na casa dos outros, não vai acontecer na sua. Na casa dos outros Deus se move, não vai se mover na sua. Na casa dos outros a cura, não vai haver na sua. Na casa dos outros tem provisão, não vai haver na sua. Deus, Ele é milagroso, na casa dos outros não vai ser na sua. Deus levanta guerreiros, na casa dos outros não vai levantar na sua. Só se você não acreditar, só se você não quiser. Mas se você quiser e você invocar o nome do Senhor, assim como fez Gideão, confiando no Senhor, Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar a nossa estrutura. Deus vai pegar pessoas simples, pessoas fracas, pessoas insignificantes, e Ele vai levantar. Você vai começar a ver, gente que você não dava nada, gente que você não enxergava, gente que entrava nessa igreja e saía e não abria nem a boca para dar um glória a Deus, porque tinha vergonha. Você vai ver essas pessoas aqui em cima desse altar, dando glória a Deus, testemunhando, cantando, dando cambalhota, capoeira, sei lá o que, sendo usado na mão de Deus. Porque Deus, Ele usa todos aqueles que se deixam usar. Deus, Ele não está perguntando se a sua casa está cheia de ouro, está cheia de prata. Deus fez um milagre na nossa vida essa semana. Ninguém acreditava. Os irmãos que são membros da igreja que ficaram aqui na reunião de domingo passado sabem. Nós precisávamos dar 100 mil de sinal para a compra do nosso prédio aqui.
E muita gente não acreditava, muita gente não acreditou. Pois eu quero dizer para vocês, no nome de Jesus e para a glória de Deus, que hoje nós já temos 60% do caminho andado. Essa semana, os guerreiros de Deus que estão aqui dentro desse ambiente aqui, ó, nós já demos R$57.080. E ó, tem mais, pode aplaudir mesmo, que é para o Senhor, Ele merece. E tem mais, vou falar para vocês uma coisa, pode perguntar aí no meio da igreja, quem foi que eu levei para a salinha, quem foi que eu levei para gabinete, quem foi que eu botei faca no pescoço, quem foi que eu fui apertar, porque o povo está acostumado por aí assim. Faz uma seleção de meia dúzia e bota a faca no pescoço e pronto. Aqui não, meu irmão, aqui não, eu não abro mão. Eu disse na reunião para os irmãos, eu não abro mão da maneira e do meio que Deus me chamou. O dia que eu abrir mão, eu não serei mais pastor. Eu não abro mão. A Bíblia diz, não é pela força e nem pela violência, é pelo mover do Espírito. Cada um que semeou nessa obra, semeou pelo Espírito, semeou porque ama, semeou porque quer criar os seus filhos aqui, semeou porque acredita que Deus está nesse lugar, semeou porque acredita que o Senhor é Deus, que o Deus de Israel, às vezes Ele permite situações para que nós estejamos mais juntos e vençamos a batalha. E essa é a nossa história, e essa semana nós vamos concluir isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus, porque Deus tem nos dado estratégias. Eu tenho dito constantemente, todos têm a sua importância, todos têm o seu valor. Aqui foi coisa mais linda essa semana. Os irmãos que passaram nos semáforos da vida aí, ó, vocês devem ter encontrado a juventude aí, ó. A juventude, só a juventude levantaram aí mais de R$1.500, se eu não me engano, na conta aí. Cadê a Aline? Tiago, não sei, eu ia perguntar, mas enfim, só a rede jovem, os jovens, gente que não trabalha ainda, não tem um emprego fixo, não tem uma carteira assinada, só a rede jovem levantaram essa semana mais, eu acredito que é mais. Quê? Tu tá doido? Ah, bom, é isso que eu estou falando. Mais de R$1.000. Sabe fazendo o que, gente? Ninguém foi roubar ninguém na luz não, irmão. Ninguém foi assaltar ninguém não, irmão. Ali, ó, no sinal, orando pelas pessoas e vendendo um bombonzinho. Ali no sinal, ó, orando pelas pessoas, cantando com violãozinho, louvando o nome do Senhor, evangelizando e vendendo bombonzinho. Pessoas passavam ali, ó, e falavam: toma aqui, ó, toma 10, eu não quero bombom não, guarda para vocês, dá para quem precisar, chiclete, bala. E quem não tinha nada e tinha criança no carro, eles semeavam da mesma maneira. Você não tem, dá para a criança, abençoa a criança, e o nome do Senhor sendo glorificado. Gente que não pode, Deus abençoando, situações que vai ficar marcado na vida dessa juventude para o resto da vida deles. Deus tem as suas maneiras. Foi irmão trazendo panela velha, pote velho, lata, que nós vamos vender. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele tem as suas maneiras. Pastor, eu não posso nada. Você pode sim, meu irmão, você pode sim, você pode vir aqui, você pode orar. Hoje é o 7º dia de jejum e oração que nós estamos aqui, todos os dias invocando o nome do Senhor, todos os dias invocando o nome do Senhor. Deus tem as suas maneiras, meu irmão. Aqui não tem nenhum filho de milionário, aqui ninguém teve o privilégio de pegar nada pronto, não, meu filho. Eu nunca peguei nada pronto na minha vida, eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio de construir, de formar, e Deus está te dando esse privilégio também, de construir, de marcar a sua história.
A maioria das pessoas que eu conheço, que pegaram coisas prontas, não valorizaram, zuniram tudo, perderam, jogaram no lixo, jogaram no mato. A maioria das pessoas que são gratificadas por pais que fizeram esforços descomunais, não valorizaram, jogaram fora. Mas quando eles constroem com o próprio suor e com as próprias mãos, aí então eles entendem a importância e a preciosidade daquilo que está sendo construído. Deus está te dando a oportunidade de construir a sua história. Deus tem as suas maneiras, situações inusitadas. Pergunta aí para a juventude depois, situações de riso, hilariantes, mas momentos fantásticos de Deus. E nós estamos caminhando, irmãos. É por isso que Deus plantou essa palavra no meu coração para esse domingo, porque Deus está querendo levantar no nosso meio Gideões e Gibeonitas, mulheres e homens de Deus, para vencerem dentro das suas próprias casas, mas também vencerem na casa de Deus e lá fora, para a glória do nome do Senhor. Se você não tiver uma mente vencedora, você nunca vai ganhar nada. Você não vai ganhar nem no paro ímpar, até no botão tu vai perder, até no palitinho tu vai perder. Por quê? Porque a tua mente é uma mente de derrotado, porque a tua mente é uma mente fraca, porque a tua mente é uma mente de fracassado. Mas se você colocar no seu coração, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Se Deus levantou Gideão, Deus pode me levantar também. Se Deus abençoou Gideão, Deus pode me abençoar também. Se Deus engrandeceu Gideão e fez dele um juiz em Israel, e ele com 300 homens, ele venceu 135 mil, o que é para mim as minhas lutas, o que é para mim as minhas batalhas? Tem uma mente vencedora, tem uma mente campeã. O primeiro campo de batalha, eu já disse isso aqui outras vezes, eu estou apenas repetindo, o primeiro campo de batalha que nós precisamos sair vencedores é a nossa mente. Sou de Deus, Deus é comigo. Eu tenho sonhos profissionais, eu tenho sonhos familiares, eu tenho sonhos pessoais, eu tenho sonhos coletivos. Eu preciso inserir Deus nisso, eu preciso inserir Deus nesse contexto. Deus precisa estar inserido nesse contexto. Romanos 8:31, repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora levante uma de suas mãos e profeticamente feche os seus olhos e repita isso comigo. Profeticamente, na sua casa existe uma situação a ser vencida, no seu lar existe uma situação a ser vencida. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem uma profissão e você quer se dar bem nela. Você se formou e você quer viver daquilo que Deus permitiu você se formar. E tem gente dizendo para você: muda de ramo, muda, para com isso, sai, essa área está saturada, essa área está sacrificada e você está quase desistindo. E Deus está dizendo para você nessa noite: só é derrotado aqueles que não confiam em mim. Aquele que confia em mim, eu o levantarei como um Gideão nesse tempo. Eu o levantarei como um Gideão nesse tempo. Você é um Gideão de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas voltou 22 mil, voltou mais 9.700, mas teve 300 que venceu. Você vai olhar para onde? Você vai olhar para os 300 que venceram, ou você vai olhar para aqueles que recuaram? Você vai olhar para o Deus da guerra, para o Senhor da vitória, ou você vai olhar para aqueles que desistiram, para os medrosos, para os covardes? Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Qual é o sentimento que está dentro de você nesse tempo? Gideão será lembrado eternamente como um exemplo de fé. A grandeza desse homem não se encontra na sua força física, ou na sua inteligência, ou na sua autoconfiança. A grandeza desse homem está no agir de Deus. Gideão se destacou na história por ser um homem que confiou em Deus e entregou seus caminhos ao Senhor.
Juízes 8, 23, ele diz: o Senhor os dominará, o Senhor os dominará, o Senhor os dominará, a vitória do Senhor, a vitória do Senhor. Ei moço, ei moça, ei jovem, ei casal, ei homem, ei mulher, o Senhor está te dizendo nessa noite: o que você sonha não é nada sobrenatural, não é nada impossível, se você confiar em mim, se você se comportar como Gideão. Olha o meu anjo aí falando contigo, olha o meu anjo aí falando com você nessa noite, olha o meu anjo aí despertando você. Olha, eu estou sacudindo a sua estrutura nessa noite, porque você tem pensado que aquilo que você deseja é maior do que a sua capacidade. Porque você tem pensado que aquilo que você deseja é maior do que a sua capacidade. Você não sabe que Deus ele é poderoso para tudo. Deus é poderoso para tudo, irmãos. Essa igreja ela é formada por pessoas disponíveis, pessoas que amam a Deus. Eu já disse isso aqui, e foram essas pessoas que durante essa semana se levantaram em esforço. E tem mais gente aqui no nosso meio que está sendo tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para também fazer parte dessa batalha. De alguma maneira Deus tem dado estratégias. Deus, quando Ele quer levantar o seu povo e mudar o ciclo, Ele permite a aflição. Aí então o povo se volta para Deus, e Deus então Ele honra o seu povo. Gente, a roda gigante vai virar, quem está embaixo vai subir, em nome de Jesus. Acredite nisso. Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Depende de você. Ou você avança, ou você recua. Pastor, eu não vou nem avançar e nem recuar, eu vou ficar parado. Então, acredite, naturalmente você vai recuar, porque só o processo daqueles que avançam fazem com que você fique para trás, e quem fica para trás é porque recuou. Não existe meio termo. Com Deus não existe meio termo. Coloque isso no seu coração, ouça-me. É tudo ou nada, é vitória ou derrota. Ou tu é campeão, ou tu é perdedor. Deus está chamando campeões nessa noite.